E hoje vamos contar esta grande história do Fusca. A história do Volkswagen Fusca começa em 1934, quando o governo alemão encomendou a Ferdinando Porsche a criação de um carro popular e acessível para as massas. A ideia era criar um carro pequeno, fácil de fabricar e com baixo custo de produção. Porsche tinha acabado de fundar sua própria empresa de engenharia, e aceitou o desafio de projetar o carro popular. Porsche começou a trabalhar em um carro com motor traseiro, que seria refrigerado a ar para evitar o uso de radiadores. Ele também projetou uma carroceria aerodinâmica, com linhas suaves e arredondadas que reduziam o arrasto e melhoravam a eficiência do combustível. O protótipo foi chamado de o Volkswagen, o que significa o carro do povo em alemão. Em 1935, o primeiro protótipo do Volkswagen Fusca foi apresentado ao governo alemão, que aprovou o projeto e encomendou a construção de uma fábrica para produzir o carro em série. No entanto, a Segunda Guerra Mundial começou antes que a produção pudesse começar. Durante a guerra, a fábrica do Volkswagen foi usada para produzir veículos militares para o exército alemão. No final da guerra, a fábrica foi ocupada pelos aliados e dividida em várias partes. A produção do Volkswagen Fusca foi retomada em uma das partes da fábrica, localizada na cidade de Wolfsburg, na Alemanha. Em 1949, a versão sedã do Volkswagen Fusca foi lançada nos Estados Unidos, onde se tornou um grande sucesso de vendas. O carro também se tornou popular em todo o mundo, graças ao seu baixo custo, confiabilidade e facilidade de manutenção. O Fusca se tornou um símbolo da Alemanha pós-guerra, representando a recuperação econômica e a renovação da indústria alemã. O Volkswagen Fusca continuou a ser produzido em vários países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, onde se tornou um dos carros mais populares de todos os tempos. Evolução do Fusca no Brasil. O Volkswagen Fusca foi produzido no Brasil por mais de 5 décadas, e sua evolução foi marcada por mudanças significativas em seu design e mecânica. Vamos ver alguns dos marcos mais importantes da história do Fusca no Brasil. Em 1950, começou a ser fabricado pela Brasmotor. Em 1953 estava pronta a fábrica da Volkswagen na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O Fusca fabricado no Brasil ainda usava o mesmo design da versão alemã, com faróis ovalados e janelas traseiras divididas. Em 1959, o Fusca começou a ser oficialmente produzido no Brasil com 54% de peças nacionais e novos recursos, incluindo um novo volante, maçanetas externas com botão de acionamento, para-sol emborrachado, dínamo de 160 watts, padronagem interna opcional e janela traseira maior e retangular. Em 1961, o Fusca ganhou um novo câmbio com novas relações de marchas e a primeira marcha sincronizada. Em 1962, o Fusca passou a ter um chassi nacional, faróis com facho assimétrico, gancho cabide nos para-choques, nova lanterna traseira bicolor e vidros laterais basculantes. Em 1963, foram introduzidos bancos dianteiros quadrados com costura eletrônica, novo descanso de braço, reservatório de fluido de freio de plástico e amortecedor de direção. Em 1964, o Fusca passou por diversas mudanças, incluindo nova dobradiça da porta com lubrificação direta no pino, novo tanque de combustível, mais baixo, com nova caixa de estepe e lavador de para-brisa. Novas cores. E bancos com faixa central em tecido ou pijaminha, entre outras. Em 1965, foi lançado Fuscas com teto solar que ficou conhecido como Cornovagem. E a versão muito peculiar chamada de Pé de Boi.
E em 1967, a Volkswagen lançou o motor 1300 com 46 cavalos, substituindo o antigo 1200 de 36 cavalos. Em 1968, o sistema elétrico do Fusca passou a ser de 12 volts e foi adicionado um retrovisor externo modelo bracinho de série. O câmbio também recebeu novos sincronizadores na primeira e segunda marchas e novos rolamentos com gaiola plástica. Em 1969, foi adicionado o espelho retrovisor raquete. Em 1970, foram adicionados cintos de segurança e extintor de incêndio, e a pedaleira foi redesenhada com pedais de embreagem e freio mais afastados. Na segunda série, houve mudanças na frente traseira, com para-choques de lâmina simples, novas lanternas traseiras tricolores, adotado da grade na tampa traseira e maçaneta do capô dianteiro com botão de segurança. O Fuscão. Modelo jovem de acabamento requintado e motor 1500 de 52 cavalos, também foi lançado em 1970. Em 1971, a Volkswagen foi a primeira montadora brasileira a realizar testes de impacto para avaliar a segurança da carroceria em caso de colisões. A versão Super Fusca foi lançada, com um design mais moderno e uma suspensão dianteira melhorada. Em 1972, houve uma nova chave de seta e luz de cortesia interna passou da coluna para o meio da porta do motorista. Por que será que todo mundo gosta tanto do Fusca? É por causa da mecânica Volkswagen, simples e forte, da suspensão robusta, e ainda faz 14 km por hora. É protegido pela maior rede de revendedores. O Fusca sempre oferece o maior valor de revenda. Fusca, a felicidade cabe dentro dele. Em 1974 foi lançada a versão 1600S, também conhecida como Besourão ou Super Fuscão, que apresentava bancos reclináveis, volante esportivo Vauro de 3 raios, painel com contagiros, marcador de temperatura, relógio e amperímetro. O motor de 1600 possuía 65 cavalos com carburação dupla e as rodas eram aro 14 da Brasília com pneus radiais opcionais. Em 1975, foi lançada a versão 1300L, que possuía lavador de para-brisa com acionamento no pé e rodas de 4 furos. Esta versão tinha um design mais luxuoso, com bancos revestidos em vinil e acabamento cromado no interior. Em 1976, foram lançados novos reforços na carroceria, tornando-o mais seguro, além de um tanque de gasolina deslizante em caso de acidente e uma coluna de direção antipenetrante que protege o motorista em caso de colisão frontal. Em 1977, a VW equipou o VW 1300 e 1300L com carburador Solex H30 Pix para reduzir as emissões e o consumo de gasolina. Em 1979, houve uma alteração nos modelos 1300L e 1600, com as lanternas traseiras maiores sendo chamadas de Fafá, em alusão aos grandes seios da cantora Fafá de Belém. Em 1980, a Volkswagen lançou o Fusca 1300 com motor a álcool. Em 1982, o carro recebeu a ignição eletrônica e alternador de série, além de um novo painel em plástico com relógios retangulares. Uma nova versão, o 1300GL, foi lançada com luxos como rádio em FM, acendedor de cigarros, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, desembaçador do vidro traseiro, janelas traseiras basculantes, protetor de borracha nos para-choques, aquecimento e um novo logotipo 1300 em branco com o GL em vermelho. Em 1983, a Volkswagen decidiu rebatizar o modelo no Brasil como Fusca, adotando finalmente o nome popular pelo qual o carro ficou conhecido.
Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido e foi substituído pelo novo motor 1600, conhecido como Torque, com válvulas de escape maiores, capela de trânsito com radiador deslocado, válvula de aquecimento de partida frio Termac e freios a disco mais eficiente na dianteira. O VW 1600 com carburação simples passou a ser equipado com o carburador Solex H30N31 Pict, e o carro agora contava com cinto de segurança de 3 pontos e bancos dianteiros com encosto de cabeça. Em 1986, a produção do Fusca foi interrompida no Brasil, devido ao baixo volume de vendas e à crescente concorrência de outros modelos de carros populares. No total, foram produzidas mais de 3 milhões de unidades do Fusca no Brasil ao longo de 5 décadas. Após uma pausa de 7 anos, a Volkswagen relançou o Fusca no Brasil. Em 1993, por sugestão do então presidente da República Itamar Franco, a Volkswagen voltou a fabricar o modelo, apelidado popularmente de Fusca Itamar. Itamar queria a fabricação de carros populares compactos e sugeriu que o Brasil precisava de um carro como o Fusca. O carro vendeu muito menos do que a meta esperada pela Volkswagen. A principal justificativa para as baixas vendas do Fusca foi o fato de que seu acabamento era espartano demais diante dos concorrentes surgidos em meados da década de 1990, como o Fiat Uno Mille e Chevrolet Corsa de primeira geração. Em 1996, a Volkswagen decidiu lançar uma série especial de despedida do Fusca no Brasil, conhecida como Série Ouro. Foram produzidos cerca de 47 mil exemplares nesse segundo período de produção. Depois disso, o México tornou-se o único país a produzir o Fusca, com algumas melhorias em relação ao modelo brasileiro, como um para-brisa maior e motor com injeção eletrônica de combustível. Em 1998, a Volkswagen lançou uma nova versão do Fusca, chamada de New Beetle. Foi criado pelo designer J. Ele foi inspirado no design do Fusca clássico, mas foi atualizado para atender aos padrões de segurança e desempenho dos carros modernos. O New Beetle foi baseado na plataforma do Golf da Volkswagen, o que permitiu que o carro tivesse um desempenho melhor e fosse mais seguro. A nova versão do Fusca se tornou um sucesso de vendas em todo o mundo. Em 2012, a Volkswagen lançou uma nova versão do Fusca, com um design ainda mais moderno e esportivo, chamada de Fusca Turbo. O Dia Nacional do Fusca é comemorado em 20 de janeiro no Brasil. Apesar de ter sido descontinuado novamente no Brasil, o Fusca continua sendo um dos carros mais populares e queridos pelos brasileiros, especialmente entre colecionadores e entusiastas, promovendo grandes encontros de carros antigos. Em 2019, a Volkswagen anunciou que deixaria de produzir o Fusca, encerrando uma história de mais de 80 anos. O Volkswagen Fusca foi um carro revolucionário, que mudou a história da indústria automobilística e se tornou um verdadeiro ícone da cultura automobilística nacional. O Fusca segue encantando gerações e foi o melhor carro popular de todos os tempos.